Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala 473, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Então, amigos, nós hoje vamos falar sobre o Rio Grande do Sul, tanto desde a perspectiva indígena, quanto também da população em geral, sabendo que 85% do território tem sido completamente afetado pelos últimos, pelas últimas catástrofes pluviométricas, devido às péssimas decisões que já foram tomadas desde há décadas, se não desde há séculos, em torno do que é o meio ambiente que nós chamamos de cosmosfera, já que liga ao céu e à terra, né? Ou a queda do céu, né? Hoje nós estamos vivendo a queda do céu e o levante da terra. É o levante da terra e a queda do céu, né? O Rio Grande do Sul hoje vive um cenário pós-apocalíptico, né? De um lado, essa crise climática e ambiental, que é devido à intervenção humana no que respeita à exploração da terra e os seus recursos. De outro lado, milhões de pessoas que não têm para onde ir, perderam tudo, suas casas, pessoas que neste momento estão ilhadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, e em outros estados, como no Maranhão e no Sergipe. É bom, porque se fala muito do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também está sendo afetado. O Rio Grande do Norte está sendo afetado, Maranhão, Sergipe, isso dentro do aspecto pluviométrico. Agora, se nós vamos para o âmbito da seca, aqui, eu estou aqui na região do Cerrado, aqui no Planalto Central, estou aqui dentro do Distrito Federal, e eu posso confirmar que a cada dia que passa, a seca vai avançando, inclusive matando algumas plantas, por mais que a gente cuide, porque a seca é maior, devido a que a atmosfera está seca. E a litosfera, que é uma das camadas da Terra, também está sentindo a seca, está absorvendo essa condição atmosférica que desce dos céus em direção à Terra e da Terra também sobe. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas ainda nos centrando no aspecto desse cenário apocalíptico do Rio Grande do Sul, né? Existem parentes de comunidades inteiras que estão ilhados, tem mortos, desaparecidos, também parentes, infelizmente. Hoje nós sabemos também de um caso lá em Caxias do Sul, de um parente que também levou sua filha de 3 anos, né, devido a um dique, né, que as comportas se quebraram, né, se romperam e a água vai levando tudo o que tiver à frente, incluindo vidas humanas, né? E do outro lado, nós temos um reduto de uma monarquia constitucionalista no século XIX, e aqui eu quero fazer um parêntese, onde a grande maioria da população, principalmente aqueles que são partidários de um lado do outro, eles ainda estão atrasados no tempo, vivem lá no século XIX. Né? Por um lado, o sistema econômico-financeiro, que está atrelado a instâncias e pressupostos que vêm do século XIX, só para falar sobre a escola austríaca e o modelo, né, smithsoniano, né, de Adam Smith, né, aquele que escreveu Causa
e as causas supostamente naturais das riquezas das nações, né? E do outro, as famosas esquerdas, que ainda também estão atreladas ao século XIX. Quer dizer, nós não saímos do século XIX em função de um modelo industrial e urbano que hoje nós estamos vendo, inclusive, os resultados de todo esse processo que começa na Inglaterra a fins do século XVIII, continua durante todo o percurso do século XIX, durante o século XX, veio aqui também para aquilo que ainda as pessoas denominam de as Américas, né? E hoje nós estamos no século XXI vendo o resultado e os rescaldos, os resquícios, tanto do pensamento de alguns que ainda dizem estarem defendendo esse modelo de industrialização, de saque das riquezas, de exploração predatória dos recursos, né? Então, nós temos esses três aspectos, essa triangulação desse cenário pós-apocalíptico, né? E aí nós temos um exército de jornalistas, de influencers, né? Vários canais, inclusive aqueles que se dizem progressistas e tais, que não vão nas calças sobre esse cenário pós-apocalíptico, na qual o Rio Grande do Sul e outros lugares do mundo, né? A China está vivendo isso também, o Irã, né? Está vivendo isso também, países do Sudeste Asiático, né? O que aconteceu em Dubai há 2 semanas atrás. Tudo isso é rescaldo desse modelo ocidentalizado de economia política, na qual, inclusive, aqui no Brasil, os regentes, os ministros, principalmente da economia, das finanças, o próprio executivo, o judiciário, o legislativo, dão aval a esse modelo predatório de saque das riquezas em nome de um PIB que não atinge ninguém, somente as elites agrárias, a velha oligarquia ruralista que no Brasil se levanta também no século XIX, acumulando terras e destruindo tudo o que tiver na superfície dessas terras, que foram usurpadas de forma ilegítima, né? Não vou entrar agora nesse mérito histórico, porque eu já falei em outros vídeos anteriores sobre a questão da lei de terras de 1850 e tudo o que aconteceu previamente, né, durante a monarquia constitucionalista. O governo do Rio Grande do Sul, eles agem como se fossem verdadeiros monarcas. Mas o que acontece no Rio Grande do Sul é uma coisa que está atingindo todo o território nacional. A seca lá na Amazônia, principalmente naquelas regiões do Xingu, onde estão pretendendo construir centrais hidrelétricas, a questão do Belo Monte, que foi graças ao governo do PT, no período da década de 2010, com a ex-presidenta Dilma Rousseff e a presidenta hoje do PT, a Gleisi Hoffmann, né? Junto com vários outros deputados, junto com o executivo à época, junto com o legislativo, tudo isso é um pacote, um combo completo que, ainda acrescentado pelos governos Temer e Bolsonaro, a situação definiu a tal ponto que parece que tudo perdeu o controle e demonstra, por sua vez, a falência do sistema político-administrativo, jurídico e econômico-político. Por sua vez, também mostra a falência desse pensamento que, lamentavelmente, ainda a maior parte da população parece não ter acordado a esse modelo de pensamento euro-americano, onde tudo é possível, né? Onde tudo é explorável, onde tudo é comercializável, sem perceber que as consequências desse modelo trariam e trazem ainda essas catástrofes climático-ambientais. Por sua vez, o Ministério do Meio Ambiente está dormindo, né? Vários ministérios que deveriam estar hoje, inclusive, freando o pacote de destruição
que inclusive aqui eu estou compartilhando com vocês, que refere a, acho que são 26, 28 ou 30 projetos de leis, dos quais 8 ou 9, na surdina, na calada da noite, já foram assinados, avaliados, inclusive, ou com aval de todos esses congressistas políticos, inclusive do Centrão, da própria centro-esquerda, que está mais para centro-direita, e o executivo não faz nada para frear, nem sequer se toma o trabalho de ser um pouco mais avançado no sentido de não permitir e chamar as bases populares para apoiar esse não permitir desses projetos de lei que, inclusive, assinados por alguns políticos do Rio Grande do Sul, vão a propalar ainda ou propender a mais desgraça e destruição, afetando vidas humanas, principalmente esse 80% da população empobrecida e miserabilizada, né? Que hoje nós vivemos a escravidão assalariada, né? Se num tempo atrás nós falávamos da servidão moderna voluntária, ou a servidão voluntária moderna, moderno-capitalista, moderno-ocidental, euro-americana, hoje nós falamos de uma escravização cooptada mediante um salário mínimo, um estado mínimo, uma cesta básica e tudo que refere por baixo e sempre mais embaixo, né? Sempre para baixo, mais abaixo, enfim. E aqui nós temos o famoso pacote da destruição que avança mesmo com a tragédia no Sul. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem visualizar melhor, né? E esse aqui é do jornal Amazônia Real, né? Publicado em 13 de maio de 2024, às 10h36, quer dizer, está mais atual do que nunca, né? 8 de 25 projetos, bom, aqui já está completando o que eu quis dizer antes, né? 8 de 25 projetos de lei contrários à proteção ambiental seguiram em tramitação nos dias em que o Brasil assistia à tragédia climática no Rio Grande do Sul. Essa foto acima é da floresta de Jamanchim, no Pará, né? Uma foto antiga aí só para ilustrar, né? Com a alarde, os congressistas aprovaram em 9 de maio mudanças no orçamento e na lei de diretrizes orçamentárias para facilitar a liberação de recursos para ajudar o Estado gaúcho. Mas os estragos que mobilizam milhões de brasileiros e brasileiras numa corrente de solidariedade não sensibilizaram, em particular, a bancada ruralista e conservadora. Aqui eu vou fazer um parêntese, né? A bancada do Congresso sempre foi, desde os primórdios da história do Brasil, principalmente desde o fim da monarquia constitucionalista e o início da república dos latifundiários e militares, sempre foi conservador e sempre foi ruralista, o que nós chamamos aqui no canal de modelo agroexportador. Em resposta à maior tragédia ambiental do sul do país, seguindo aqui o que está escrito, né? Eu estou aqui, né? Para quem for assistir esse vídeo, né? Estou aqui, né? Esses parlamentares fizeram avançar o chamado pacote da destruição. Na surdina, 8 de 25 projetos antiambientais tramitaram no Congresso nos dias em que o Brasil atônito via o Rio Grande do Sul devorado pelas águas, né? A culpa não é das águas, logicamente, não é da chuva, né? A culpa é desse modelo, né? Como eu já falei desde o início do vídeo, desse modelo agroexportador que sintoniza bem com os exames filosóficos na qual a Terra é vista como coisa, os seres humanos que moramos ou caminhamos sobre ela também, e alguns poucos se dão bem, e a maioria fica a ver navios que hoje nem navios temos, né? Em 21 de abril, a Metsul Meteorologia emitiu os primeiros alertas de chuva intensa no Rio Grande do Sul. A previsão indicava acumulados de até 200 milímetros entre o fim do mês de abril e começo de maio.
dias antes, os deputados federais da Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, CCJC, aprovaram o PL 10.273, 2273, 2018, de autoria do deputado Jerônimo Gorgen, do PPRS. Esse projeto de lei, na prática, exclui o imposto de atividades poluidoras, como é o caso da mineração. Aqui eu quero fazer uma ênfase também, porque muito pouco se fala sobre o Código de Mineração, que ele já é resultado, inclusive, desde o ano de 1910, no Brasil, já é resultado de permitir que a mineração seja vista como uma atividade econômica que vai render lucros e vai ajudar a aumentar esse fantasma, esse espectro que chamam de produto interno bruto. A taxa de controle e fiscalização do IBAMA, TCFA, existe desde 2000 e foi criada para destinar recursos para as equipes do IBAMA que vão a campo. É assim, uma pedra no sapato dos congressistas contrários às questões ambientais. A estimativa é que o IBAMA perderá pelo menos 25% do seu orçamento caso o PL 10.273 seja aprovado. No ano passado, o governo arrecadou 700 milhões de reais com o TCFA. O deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, e outros parlamentares apresentaram recurso, cujo prazo vencia dia 8 de maio. Cabe ao plenário da Câmara decidir se vai examinar a matéria. Em 22 de abril, justo no dia que começou o acampamento Terra Livre aqui em Brasília, né, e também uma data nada comemorativa dos 540 anos de colonização e destruição de seres humanos e meio ambiente. Nesse dia, o PL 3.807 de 2022 avançou para a Comissão de Meio Ambiente no Senado Federal. O projeto de lei reduz o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, uma unidade de conservação localizada nos estados do Amapá e Pará. O desmembramento previsto no projeto, que teve relatoria de um senador do União Brasil, o paraense, nada mais e nada menos, Sérgio Moro, ad hoc, em substituição ao colega Plínio Valério, que já muitos já devem ter ouvido falar desse sujeito, do PSDB do Amazonas. Vai facilitar a vida dos garimpeiros ilegais que já pressionam no território protegido. Lembremos que há umas semanas atrás, eu não lembro, acho que foi no mês de abril, saiu uma notícia de que os garimpeiros estavam em greve, eles estavam fazendo protestos, estavam em greve, exigindo do governo federal uma espécie de um reconhecimento pelo labor, como se eles fossem profissionais da mineração em territórios que estão sendo garimpados, que 99% desses territórios estão em sobreposição em terras indígenas. Para começar, a questão Yanomami faz parte desse triste quadro. No fim de março, o PL 364 de 2019, que elimina a proteção dos campos nativos da Mata Atlântica, foi aprovado na Comissão de Justiça da Câmara. Relatado pelo deputado Lucas Redeker, PSDB, Rio Grande do Sul, o PL teve seu prazo de recurso vencido no dia 23 de abril. Já em meio à inundação do Rio Grande do Sul, a deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentou recurso que também depende da boa vontade da mesa diretora, liderada nada mais e nada menos que pelo agropecuarista Arthur Lira, PP Alagoas. Vou fazer mais um parêntese. Se vocês lembram, quando foi assassinada a Magê Fátima, do povo Pataxó, umas semanas antes do início do carnaval em Salvador, pois bem, esse mesmo Arthur Lira que estava junto com o governador da Bahia, festejando a inauguração do carnaval da Bahia. Caso avance no Congresso, esse texto deixa desprotegida toda a vegetação não florestal, que poderá ser ocupada por atividades como agricultura, pastagem, mineração. Esses são apenas alguns dos projetos antiambientais mais polêmicos que tramitaram nos últimos dias.
Todos os dias, em semanas de trabalho no Congresso, as comissões têm apresentado pautas com retrocesso ambiental, seja na Câmara, seja no Senado. Colocaria também sobre o olhar nada onipotente do Executivo. Em particular, o projeto de lei 364 tramitava há anos e tratava apenas da Mata Atlântica, mas o texto aprovado sequer menciona o bioma, ou seja, vai valer para todos os biomas brasileiros. Tira a proteção de todas as vegetações não caracterizadas, como florestas, mesmo se não tiver ocorrido desmatamento. Abre aspas, se provar que os seus bois passearam lá, mesmo que você não tenha desmatado, vai passar a ser caracterizado como área rural consolidada. Em termos de ataque à vegetação nativa nos diferentes biomas, é um crime histórico, destaca Sueli. A coordenadora do Observatório do Clima alerta, ademais, que se o PL for aprovado, uma parte relevante do Pantanal passaria a ser qualificada como área rural consolidada, portanto, sujeita a menos proteção por parte da legislação. Caso aprovado o PL 364, pode comprometer mais de 50 milhões de hectares de vegetação em todo o país. Enquanto o Brasil assiste ao caos climático, que aqui nós estamos chamando de cenário pós-apocalíptico, que vai da seca histórica de 2023 na Amazônia, que já está aqui de novo e vai ser pior do que do ano 2023, né? A cheia recorde que afeta agora 428 das 497 cidades do Rio Grande do Sul. O Congresso Antiambiental e contra o povo indígena segue passando a boiada. No ano passado, foram promulgadas as leis 14.701, originada do PL 2903, do marco temporal, e cria uma instabilidade jurídica sobre as demarcações de terras. E a 14.785, apelidada de PL do veneno, que libera o uso dos agrotóxicos. Nesse sentido, o Rio Grande do Sul foi e continua sendo campeão no que trata dos agrotóxicos, né? Eufemisticamente chamado de defensores agrários, né? Nesse ano, o Congresso continua avançando com um pacote de destruição. O Observatório do Clima levantou a existência de 25 projetos de leis e 3 propostas de emendas à Constituição atualmente em tramitação. Alguns estão paralisados, desde legislaturas passadas, enquanto outros seguem sendo discutidos. Todos têm alta probabilidade de avanço imediato, já que a pauta ambiental se tornou uma espécie de moeda de troca entre a bancada ruralista e conservadora com o executivo. O PL 3.334, inclusive uns dias atrás a gente falou num vídeo sobre esse PL, de 2023, que autoriza que imóveis rurais localizados em áreas de floresta na Amazônia Legal, né, por exemplo, as unidades de conservação, possam reduzir a cobertura mínima de vegetação de 80% para 50%, e que já foi votado, aliás, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Olha que muito engraçado, né? Comissão de Constituição e Justiça, quando essa comissão deveria estar defendendo, pelo menos, a legislação constitucional e jurídica referente ao meio ambiente, à exploração de terras, né? Deveria estar combinando o agronegócio a pagar pelos estragos, porque é principalmente o agronegócio o maior inimigo, não apenas do país, do povo brasileiro e de todos os povos que fazem parte desse grande bojo, denominado de povo brasileiro. Dentre eles estão os povos indígenas, os povos tradicionais, os quilombolas, os pequenos agricultores familiares, até mesmo o movimento sem terra. Enfim, por conta da licença médica do relator do projeto, o senador ruralista pelo Acre, Márcio Bitardi, do União Brasil, né, a previsão é que o PL retorne à pauta na próxima semana, quer dizer, essa semana. E já ontem começou, inclusive, eu tenho aqui
o chamado, né, que novamente o marco temporal está para ser rediscutido em torno da Lei 14.701, que é a lei, hoje é lei, mesmo tendo sido declarada, o projeto de lei 2903, tendo sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, os agroexportadores, né, a bancada ruralista do boi, da bala, dos pistoleiros e tais, continuam enchendo o saco mesmo para que avance a lei e ela seja lei mesmo para todo o país, para todo o território nacional, que permitiria as mais declaradas aberrações. Né? Eu tenho aqui, inclusive, deixa eu ver aqui, que me chegou ontem, chegou inclusive para o nosso grupo, nós temos nosso grupo do canal, né? Mandaram, encaminharam de é, que precisa de um prazo de manifestação das organizações Amicus Curiae no recurso extraordinário 1.17.365 sobre o incidente de inconstitucionalidade contra a Lei 14.701 de 2023, denominado de marco temporal. Consideramos de fundamental importância que todas as organizações indígenas e organizações de apoio aos povos indígenas, que são amigos curiae, no EVE, contra o marco temporal no Supremo Tribunal Federal, se manifestem em apoio ao pedido feito também pelo povo Laclanô Choclen de Santa Catarina, que é da TI Ibirama, né, para que o STF declare a inconstitucionalidade da Lei 14.701 de 2023. Ou seja, já começou ontem e hoje já faltam 9 dias para apresentar um recurso ou um embargo de terceiros. Né? Bom, vamos seguir aqui com a notícia. De acordo com Sueli Araújo, o PL 3.334, que já essa semana já está sendo discutida, junto com a questão da inconstitucionalidade da Lei 14.701, faz parte de um conjunto de propostas que alteram o Código Florestal, que já foi alterado durante a época da Dilma Rousseff, vocês lembram? Abre aspas, sempre tem projeto alterando o Código Florestal. Ele reduz a reserva legal dos municípios que têm áreas protegidas, isso é, uma demanda frequente da bancada ruralista, né? Aqui tem uma foto muito boa, né? Dos destroços, né? Um registro do desmatamento, né? Em Nova Maringá, Mato Grosso. Olha só o que é isso aí. Daria até para ampliar isso aí, mas vamos deixar para a próxima vez. Para o geógrafo e ecólogo Carlos Durigan, todo o pacote da destruição traz elementos de extrema gravidade para a preservação ambiental. Porém, ele considera os PLs 3.334 e o 364, e aqui eu colocaria a Lei 14.701 também, como os que devem gerar um grande impacto nos esforços de contenção do desmatamento. Isto porque reduzir reservas legais na Amazônia acenderá um sinal verde para o avanço do desmatamento. Vamos fazer mais um parêntese, vamos lembrar sobre os projetos de várias centrais hidrelétricas para serem construídas nas regiões de Altamira e Santarém, a questão do asfaltamento da BR-319, que liga Porto Velho e Manaus, a Ferrogrão e a questão da BR-163, né, que liga ao norte do Mato Grosso, ao sul do Pará. Né? Nós temos a central de Castanheiras, em Rondônia. E, além disso, que não se comenta aqui, toda essa mega destruição dentro das próprias cidades brasileiras, denominada de, nada mais e nada menos, especulação imobiliária, e cujos proponentes, que são das incorporadoras, ou seja, as que financiam essas grandes empreitadas de fazer prédios, de construção de condomínio, de destruição das dunas em Sabiaguaba, por exemplo, lá em Fortaleza, para fazer grandes parques, não sei, umas grandes Disneylândias. Tudo isso também se liga diretamente com o agronegócio, que liga também com a madeira, que liga também com os minérios. Então, é uma máfia só que possui vários galhos de uma mesma árvore.
Aqui, mais um parêntese, né, que abre aqui o jornal, né, irá elevar o grau de ameaças a ambientes únicos de vegetação de campos e savanas naturais, lares de espécies endêmicas e que também possuem um papel relevante na manutenção de serviços ecossistêmicos. Ressalta. Em ambos os casos, com a aprovação desses PLs, lembra Durigan, que está falando aqui ele, o ecólogo, o Brasil estaria ignorando seus compromissos em acordos internacionais e atuando na contramão dos esforços globais para a contenção de emissões de gases de efeito estufa. O geógrafo e ecólogo classifica o pacote da destruição como um tapa na cara da sociedade brasileira. Inacreditável que, diante de um cenário de grandes desafios relacionados à manutenção da qualidade de vida e ainda da proteção do nosso patrimônio natural nacional frente a tanta degradação, ainda tenhamos que enfrentar tantos atos institucionalizados pelo Congresso que certamente aumentam expressivamente problemas que já vivemos. Né? Aqui tem mais uma foto, ó, essa aqui deve ser então, essa aqui é uma das regiões que está sofrendo desmatamento devido à construção de uma das tantas centrais hidrelétricas que só vão servir para a Ferrogrão. A Ferrogrão impulsiona a construção dessas centrais hidrelétricas, termoelétricas também, porque não são para gerar energia para a população. Inclusive, o Brasil é rico em energia, não precisava de mais centrais hidrelétricas, mas essas querem trabalhar única e expressivamente para levar energia para esse modelo de ferrovia, de extração de minérios e de escoamento de grãos para o porto de Altamira, para daí ser levado até a foz do rio Amazonas, para depois serem enviados em barcos para onde? Para a China. Só um minuto aqui, por favor. Eu vou colocar uma música e já volto. Voltamos. Fazendo algo aqui rapidinho, né? Mas já estamos de volta. Então, esse aqui, essa imagem, eu vou tirar a minha carapela daqui, né? Essa imagem, né, representa exatamente o quadro de destruição que já está havendo para a construção dessas centrais hidrelétricas para servir aos projetos da Ferrogrão, que quem está muito interessado nisso é o vice-presidente, cujo nome não vou citar, mas todo mundo já sabe quem é, e o governador do estado de São Paulo, e também um deputado, ou um suposto deputado que diz ser do Partido Comunista do Brasil, que todo mundo já deve saber o nome, né? O Aldo Rebelo, exatamente. Eles são os três interessados na destruição da Amazônia. Para o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Henrique Pereira, os projetos de pacote de destruição estão diretamente associados às políticas ambientais de comando e controle, especialmente aqueles associados à Lei de Proteção da Vegetação Nativa, LPVN, a sigla, que é de 2012, resultante da revisão do Código Florestal de 1965, como a reserva legal e com Instrumento de Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, como o zoneamento econômico-ecológico e o licenciamento. Abre aspas, pautas que vêm sendo perseguidas pela bancada ruralista, principalmente, e buscam a maior flexibilização desses instrumentos,
a atual geração de PLs antiambientalistas procura emplacar propostas menos radicais, como a extinção desses instrumentos por completo, propondo como alternativa a sua ampla flexibilização. Henrique Pereira aponta também os impactos que esses projetos podem trazer ao meio ambiente e aos ecossistemas, caso aprovados. Abre aspas. Cada uma dessas propostas resulta em impactos específicos. O PL 3223 é uma radicalização de previsão semelhante presente no artigo 12 da LPVN, que estava falando um pouco antes aqui, inclusive eu vou colocar na descrição do vídeo essas leis, eu vou colocar muita informação aqui para que vocês, amigos e amigas do canal, inscritos e inscritas, possam ler, vocês mesmos vão confirmar, verificar e conferir a informação, e pode também compartilhar com seus amigos de trabalho, de estudos, nos seus lugares de trabalho, no trânsito, no boteco, na padaria, onde vocês estiverem. Esse tema, esse assunto já deveria ser vox populi neste momento. Então, estamos falando sobre a LPVN, que é justamente a Lei de Proteção de Vegetação Nativa, né? Então, suprimindo isso, pode destruir o Brasil muito à vontade, né? Então, nesse artigo 12, provocaria o desmatamento legal extra, já que a redução da área de reserva legal para 50% na Amazônia Legal deixaria de ser aplicada apenas para os casos de recomposição, ou seja, quando as áreas de reserva legal já tenham sido desmatadas. Aqui eu quero fazer mais um parêntese, né, para não me delongar muito, mas é necessário. Vocês lembram quando aconteceram os incêndios no Pantanal e na Amazônia em 2020? Pois bem, eu tenho muitos amigos entre 2020, no que vai nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 2021. Eu tenho muitos amigos que serviram como bombeiros voluntários e eles mesmos falavam que muitos peões foram pagos pelos fazendeiros para aumentar as terras no meio da fumaça da fuligem. Então, eles tiravam as estacas e colocavam arames farpados. Depois que passava a fumaça, a fuligem e o fogo, quem tinha, por exemplo, 10 mil hectares, apareceu da noite para o dia com 20 mil hectares. Aí ele chegava lá no INCRA para fazer o cadastro e dizia, olha, aqui já não tem mais mata nativa, portanto, é terra improdutiva. Como não tem mata nativa, porque queimou tudo, então se transforma numa propriedade rural com função em função ativa, já que é uma propriedade que vai gerar o que vai gerar? Grãos, vai gerar cabeça de gado, pastagens e por aí vai. Lembram disso? É bom, né, a memória coletiva trazer de volta quando vem acontecendo esse tipo de estripulhas, né? Já o PL 10.273, aponta o diretor do INPA, trata de tema antigo e de disputa entre os estados e a União, leia-se IBAMA, que é o caso da cobrança do TCFA, que financia todo o sistema ambiental, ou seja, vão tirar esse imposto que deveria ser o que deveria ser cobrado maiores impostos para o agronegócio, já que o agronegócio não é o carro-chefe da economia do país. O carro-chefe da economia do país é você, contribuinte, é você, consumidor, é você que banca, inclusive, a maquinária jurídico-político-administrativa aqui em Brasília. Vocês bancam o salário dos juízes, mordomias dos políticos, dos congressistas, dos que trabalham dentro do executivo. É você que move a economia do país, meu caro, minha cara. Não é o agronegócio, não é o cara que vende madeiras para a Áustria, para a Itália, para a Alemanha, para o Japão, para os Estados Unidos. Não é o cara que escoa grãos para a China, para a Rússia. Não, é você a economia do país. É você com os altos juros, com os impostos, os tributos, a carga tributária pesada, que inclusive dá para perceber quando você vai no supermercado, é você que mantém a economia desse país e mantém os bolsos de todas essas pessoas e mantém os gastos dessas pesadas construções que chamamos de estruturas governamentais e ou repartições públicas. Isso é bom que você tenha
em mente. Sigamos. Abre aspas. O certo seria aproveitar essa reforma para atualizar, tornar mais justa, do ponto de vista distributivo, ou aperfeiçoar a gestão e a governança desse instrumento, para que deixe de ser uma mera cobrança e passe a gerar dados para o Sistema Nacional de Informações Ambientais, que, embora previsto em lei, nunca chegou a ser implementado. Esse nunca aqui é muito bom frisar e enaltecer, porque esse nunca pode dizer, é governo passado, é governo anterior do passado, é governo de agora, sai o governo, entra o governo, e esse sistema de dados, para que gere cobrança, impostos e tributos, não está ou nunca foi executado ou posto em prática. Para Henrique Pereira, a proposta do conjunto do pacote da destruição, com maior impacto negativo no que o PL 364, pelo menos para mim, eu acho que para o canal, todos os PLs são negativos, né? Abre aspas, é a que fere de modo mais grave diversos princípios. Opa, perdão aqui que eu me fui aqui. É o que fere de modo mais grave diversos princípios ecológicos ao desabrigar o proprietário ou o possuidor rural de manter a reserva legal e as áreas de preservação permanente em fitofisionomias não florestais em diferentes biomas, adverte. O diretor do INPA lembra que, ao negar a proteção a esse tipo de vegetação nativa, o legislador está condenando a extinção incontáveis espécies endêmicas da flora com efeito de extinção em cascata e a destruição de todos os serviços ecossistêmicos providos por esses sistemas. Na prática, causarão o efeito oposto aos dos que querem frear o aquecimento global. Olha, isso aqui eu acho que é a centralidade do texto que eu estou lendo para vocês, do portal Amazônia Real, né? O diretor do INPA, ao negar que a proteção a esse tipo de vegetação nativa, o legislador está condenando exatamente isso, né? O legislador, que são eles mesmos, né? Na verdade, historicamente, no Brasil, como em todos os países da América Latina, quem legisla é quem autentica qualquer decisão que vai afetar diretamente a população. Quem legisla também tem um P com o agronegócio, tem um P com os madeireiros, tem um P com os garimpeiros, tem um P dentro das grandes empresas multinacionais que, além de fornecer, inclusive, implementos e estrutura, eles mantêm seus legisladores para que legislem a favor desses. Ou seja, por exemplo, nós podemos falar assim, que a Bayer, que a Monsanto, que a Pioneer, ou grandes empresas como a BlackRock estejam aqui no Brasil. Mas essas grandes empresas estão aqui no Brasil e quase em todos os países da América Latina, graças aos legisladores. Ou seja, o executivo deixa que os legisladores legislem, essas legislações são discutidas como projetos de lei e viram lei, tornam-se lei. Ao se tornarem lei, elas se tornam legitimadas pelo próprio Congresso, pelo próprio Legislativo e o Executivo também. Ou seja, gente, nós temos que parar de pensar que nessa briga aqui tem santos, santos e culpados. Não tem santos, não tem inocentes. Todo mundo tem um P e é cúmplice dessa destruição. Então, não, porque o chefe do executivo não pode, ele tem atribuições, inclusive, ele pode fazer algo como, digamos, extra atribuições. Não fez isso quando o chefe do executivo falou que deveria comprar terras para fazer reservas para os indígenas que estão abandonados lá no Mato Grosso do Sul. Isso é um ato extra-constitucional, é um ato, é uma realização que ultrapassa os limites das atribuições do chefe do executivo, que isso está na Constituição, inclusive.
Então, ele estava dizendo algo que é inconstitucional, mas que, dependendo da intencionalidade, ele estava promovendo a defesa dos povos indígenas, só que, ao mesmo tempo, ao comprar terras, ele está promovendo mais lucros para os velhos proprietários de terras, de imóveis rurais no Brasil. Então, trata-se de um anacoluto, de uma contradição atrás da outra. Dois elementos se cruzam e os dois são contraditórios entre si. E nunca um consegue se sobrepor em cima do outro. Aí junta os dois e uma grande contradição, inclusive para quem está cumprindo essa função de chefe do executivo, junto com toda a sua equipe. Vamos lá. Essa impactação na qual fala, né, sobre não vai impactar somente aqui no Brasil, vai impactar todo o continente sul-americano. Isso que as pessoas não conseguem entender. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não é uma coisa do Rio Grande do Sul, ele é um impacto devido a outras situações que derivam nisso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e também em outros estados. Então, se tem um calor de 44 graus em São Paulo hoje, sendo que estamos em outono e logo mais vamos passar para o inverno, que eu acho que esse ano não vai ter inverno, isso também é fruto de todas essas outras realizações feitas previamente. O Rio Grande do Sul é apenas um cenário pós-apocalíptico como vitrine pedagógica do que ainda está por vir. Então, as pessoas precisam entender que não é somente um problema do Rio Grande do Sul, é um problema do país, é um problema continental, a nível de América do Sul, e a nível das Américas, e a nível do mundo inteiro. O secretário executivo do Observatório do Clima, seguindo aqui com o texto, Márcio Astrini, relembra os últimos 4 anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, como um período de destruição da agenda ambiental. Abre aspas. Não que essa agenda não fosse atacada antes, mas no governo Bolsonaro ela sofreu de forma planejada. Toda tentativa de enfraquecimento da legislação como o dessa agência de fiscalização de tudo aquilo que protege o meio ambiente no Brasil, foi feito de forma planejada. Astrini disse acreditar que, ao fim do governo Bolsonaro, as coisas caminhariam para um eixo de normalidade, o que não está acontecendo. O que nós temos é um governo Bolsonaro que se foi, mas foi substituído pelo Congresso. É uma verdadeira máquina de destruição ambiental. Se a gente tivesse que nomear o principal inimigo do meio ambiente e da agenda do clima, sem dúvida seria o Congresso Nacional, segundo ele. Esse tipo de informação, esse tipo de ênfase, esse tipo de asseveração sobre um dado assunto, neste caso, falando sobre meio ambiente, torna também uma impossibilidade de ver todos os lados que fazem parte desse esquema de destruição ambiental. Por isso que é necessário pensar que, antes de mais nada, um modelo institucional, esse modelo de democracia, esse modelo jurídico-político, ele está falho, ele está falido. Não é apenas uma questão. Eu gostaria de falar com esse senhor e falar isso para ele. Senhor, isso aqui vem desde que a colonização chegou aqui nas Américas. Não é uma coisa de lados, o lado A e o lado B. É um problema histórico. Tem, inclusive, muitos textos, livros, aqui o canal já cansou, inclusive, de falar sobre textos, livros que referem a isso, que referem, inclusive, à primeira árvore que foi derrubada no Brasil para rezar a primeira missa, no que hoje nós conhecemos como Marco do Descobrimento, lá no sul da Bahia, na região de Porto Seguro. É a partir daí que começou. Então, não é uma questão. Ele se metamorfoseou numa situação de legalidade, briga legal, discussão dentro de um âmbito legalista e garantista, que se inicia com a monarquia constitucionalista. Por isso que a monarquia daqui era constitucionalista, porque ela era legalista, ela queria discutir tudo através de leis, de projetos de leis, de regras e regulamentações
que nunca deram em nada, sempre foi sempre a favor de quem tem muito, em detrimento de aqueles que não têm nada. E isso existe até hoje. Aliás, os governos petistas, desde a década de 2000 para cá, eles também contribuíram para isso. Eles abriram as pernas para o agronegócio, para as igrejas neopentecostais, para o próprio vice-presidente do Brasil hoje, quando foi governador de São Paulo, ele também entrou em conciliação com o crime organizado em São Paulo. Vocês lembram do que aconteceu em maio de 2006? Pois bem, então, não é isso, por isso que eu falo, não é para procurar, o culpado é esse, não, é todo uma esfera político-administrativa, é, digamos assim, que é um espectro gigante, enorme, colossal, é um leviatã que nós estamos enfrentando, é um grande leviatã. Então, nesse combo, está tudo isso incluído. Se fosse só a gestão do Bolsonaro, se tivesse sido só pela gestão Temer, ou mesmo pela gestão petista, não, isso aqui vem desde uma ambiência histórica que nos remete aos inícios da colonização e que somente veio se aperfeiçoando e se atualizando até chegarmos nesse modelo que nós estamos vivendo, mesmo dando o clima, o meio ambiente, a cosmosfera, a natureza, chamem-no como vocês queiram, está nos dando um tapa na cara a todos nós, independente do lugar que nós estejamos. A China ela é capitalista, a China ela é extrativista, a China não tem nenhum, aqui na América Latina, a China né, ela não é salvadora, muito pelo contrário, ela ainda vem para levar todos os recursos a favor da China, a favor dos chineses, e nos deixar mais espólio. A Rússia, a China, que as pessoas ficam defendendo aí, esses esquerdinhas de nona categoria, eles são anti-indígenas, eles são contra a população mundial, eles são contra o meio ambiente, eles são contra essa tal de paz que todo mundo fala, né? Eles são tão destrutores como foi ou continua sendo a Europa e os Estados Unidos. Então, tem que parar com essa mentalidade de fla-flu, tem que parar com esse dualismo político, porque dentro desse modelo, inclusive de democracia, que tudo é possível, assim como foi possível a assunção e ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo, também foi possível a ascensão do Lula e todo esse modelo neoliberal na qual ele se conformou e continua se conformando com o ministro de Economia, que continua com o mesmo discurso do século XX, de progresso, empregabilidade, sustentabilidade e coisas que não dão em nada, não chega a lugar algum, entende? Enfim, vamos terminar aqui. O ambientalista sustenta seu ponto de vista com base na série de PLs em pauta que acaba com qualquer espécie de proteção ao meio ambiente, à fauna, à flora e às florestas. Parece que a função do Congresso hoje é destruir o meio ambiente. São assim, dezenas, infelizmente, essa é a contagem. Dezenas e dezenas de projetos de lei. E se você pegar nessa lista, se tem algum bom para o meio ambiente, se tem algum bom para o meio ambiente, algo que proteja mais, mesmo sendo um pedaço de mata, algum local, algum rio, você não encontra. A gente só encontra problema, a gente só encontra retrocessos. Segundo as Trine, acho que já esse aqui é o final do texto, né, para não me delongar muito, né, eu acho que o texto eu vou colocar porque é bastante longo ainda, né, e dá para fazer uma análise ainda exaustiva ou fazer em duas partes, né. Vou esconder aqui só a minha carapela aqui para mostrar a foto deste sujeito aqui, né. Ah, não, esse aqui é o deputado Newton Tato, né, que são as vozes contrárias no Congresso, né. Bom, o pacote de destruição vai na contramão do mundo e ele lembra que o país vai hospedar a Conferência do Clima. Nós vamos ser o centro do mundo daqui a um ano e alguns meses, quer dizer, em novembro de 2025.
É aqui no Brasil que mais de 190 países vão se reunir para colocar seus acordos em cima da mesa, suas promessas para debater a agenda do clima. O Brasil se coloca como protagonista, mas nós temos um Congresso que está dizendo não para tudo isso. É um Congresso que trabalha pela destruição, é um Congresso que trabalha pela poluição, é um Congresso que trabalha para aumentar o problema da crise climática. E tudo com, volto a repetir, a anuência do chefe do executivo e do judiciário. Deter os avanços das pautas ambientais, antiambientais na Câmara e no Senado é uma tarefa hercúlea para 179 deputados e 14 senadores. A parcela que se opõe à bancada ruralista. No Congresso, quem coordena a Frente Parlamentar Ambientalista é o deputado Newton Tato, PT São Paulo, que ressalta a preocupação governamental com a agenda ambiental. O parlamentar também lembra o trabalho de estabelecimento de alguns órgãos, como o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, Serviço Florestal, a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério dos Povos Indígenas, o Programa de Transformação Ecológica coordenado pelo Ministério da Fazenda, como parte das ações governamentais para levar a agenda ambiental para o centro das decisões políticas. Eu vou falar aqui que eu não confio em nenhuma dessas entidades, porque agora eu vou falar em primeira pessoa, porque eu trato de procurações de terras e territórios. E em todos esses territórios, ou em muitos deles, a ICMBio não defende os parentes indígenas. Né? A ICMBio parece não querer defender as terras indígenas. Né? Ou seja, ou eles estão amarrados, eles estão com o pé atrás, né? Ou estão com o rabo preso, no bom português. Né? Então, parece ser que muitas dessas entidades só trabalham, inclusive o Instituto Socioambiental também trabalha em certo aspecto, querendo, né? Teve o fórum de Teresina, que inclusive eu vi ontem, pelo canal Ambiente e Cidadania, que eu recomendo aqui no canal, que vocês assistam, porque são pessoas que trabalham diretamente com pesquisa ambiental em campo, né? É um professor que é ecólogo, tem a Eliane Brum também, da revista Sumaúma, e eles fazem um trabalho sério, que poucos fazem aqui no Brasil, e sem precisar de estar dentro dessas entidades. Muito pelo contrário, essas pessoas também criticam a forma como que essas ICMBio, por exemplo, da vida, trabalham em torno das questões territoriais e ambientais. Então, volto a falar aqui, não tem nem santos, nem demônios. Estão todos envolvidos, todos eles estão envolvidos. Né? Enfim, vamos continuar aqui. Bom, aqui já tem a discussão entre o Fla-Flu e que é o Centrão, né? E aqui tem uma parte interessante, parece que o próprio deputado, que ele fala, né, o povo brasileiro tem na memória o significado que foi o desmonte de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente no governo anterior, que provocou o aumento do desmatamento. Ficou muito ruim para a imagem do país neste ano. O Brasil preside o G20 e no ano que vem vai organizar a Conferência do Clima em Belém, Pará. O Brasil precisa mostrar para o mundo todo que também vai fazer a sua lição de casa e por isso não tem sentido avançar e aprovar projetos de leis que vão contra essa agenda que é ruim para o Brasil e também para o continente, né? E a agenda que eu digo para vocês novamente é inconstitucional, né? Enfim, aqui nós temos mais uma paisagem de devastação, né? E é isso que trata principalmente esse texto. É um dos textos que mais me chamou a atenção, pelo menos pela sua completude, e por trazer, inclusive, algumas variações nas narrativas que se opõem completamente às grandes mídias hegemônicas, que, além de não falarem nada, além de não trazerem informação fidedigna alguma, confundem a população e se liga também com as chamadas fake news, dos grupos que as pessoas chamam de direita ou extrema direita, que para mim, pelo menos, são a mesma coisa e se confundem da mesma forma que se confundem esses que dizem defender o meio ambiente com aqueles que dizem ser o Shiva, né? O Shiva, o destrutor, né? Então, são os destruidores do futuro contra aqueles que já não conseguem mais defender coisa alguma, porque
eles estão surfando nas mesmas ondas de um sistema econômico, volto a falar. O problema é a economia, um modelo econômico ainda em curso, que o atual ministro das Finanças, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, ainda defende, e que até inclusive intelectuais indígenas como Ailton Krenak e outros têm feito críticas ferrenhas, né, fulminantes contra esse modelo que já deveria ser extinto e que já deveria acabar. Mas o que falta é coragem, porque quem governar esse país, ou aqueles que se dizem ser senhores e reis, porque eles trabalham como reis, né? Nós vivemos um sistema dodecanônico, ou seja, do século XIX. Então, continua, o país é regido de uma forma monárquica. Faça as pessoas saírem de suas casas para irem votar, como parece que vai acontecer esse ano de novo com eleições municipais, mas não muda nada. E, nesse sentido, alguns têm razão, o voto não muda nada. A única coisa que muda é que, se entra outro para substituir o que estava antes, esse outro vai dar continuidade àquilo que já foi feito, com uma maquiagem talvez muito melhor, né? Mais perfumado, mais florido, mas, porém, destruição ao fim. É isso, meus amigos, minhas amigas. Vou colocar aqui na descrição do vídeo essa notícia, vou colocar outras questões relativas aos PLs, né? E vamos seguindo através das informações que são repassadas, inclusive pela internet, pelas redes sociais, o cenário pós-apocalíptico que o Brasil hoje está sendo, inclusive no mundo inteiro, algo assim como o protagonista dessa mega grande novela trágica que se chama A Destruição da Vida e a destruição da vida como um todo, onde nós, seres humanos, também estamos inclusos nesse pacote. É um extermínio em massa? Eu vou dizer que sim, e eu me faço responsável do que eu digo, porque existem várias formas de extermínio. Algumas são maquiadas, como acontece aqui no Brasil e na América do Sul em geral. Outras são mais na cara de pau, como acontece entre Israel contra os povos originários daquelas regiões que são os palestinos. Eu acho que não tem mais nada a dizer, a não ser chamar vocês para uma reflexão, compartilhar esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, também o seu comentário é muito importante, e a gente se vê na próxima. Sim?